Opa, e aí pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Guilherme. E, bom, vamos continuar aqui a nossa série, né, de DDD funcional. E a ideia aqui é que a gente siga, né, na nossa sequência de vídeos, mostrando como a gente pode pegar conceitos que são tipicamente apresentados em orientação a objetos e trazer eles para o mundo funcional, tá? Bom, nos vídeos passados a gente trabalhou basicamente em Smart Constructors, em ter validações melhores, em saber como utilizar functors aplicativos e a gente até viu um pouquinho sobre semigroups, tá? Bom, o papo de hoje refere-se a repositórios, tá? Eu já adianto, existem algumas maneiras de se criar repositórios. Eu vou apresentar uma que é a que eu acho mais simples aqui e acho que já funciona super bem, tá? Bom, aqui basicamente o que já está escrito não deve ser nada de novo para a gente, né? São os tipos que a gente está acostumado a trabalhar nas aulas anteriores, tá? Talvez uma novidade, entre aspas, seja essa questão da classe Entity, que está relacionada ao nosso segundo vídeo dessa playlist. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui caso você tenha alguma dúvida, mas basicamente é para trazer um pouquinho mais de semântica para a gente nesse código. E também indica, né, isso foi dito lá no segundo vídeo, também indica o que é uma entidade, o que não é, de maneira bem explícita, né? Então, eu vou debater um pouquinho esse caso de pessoa e o mesmo vai valer para o caso de account, né? A ideia é que a gente tem um tipo, a ID de E, né, onde esse E vai ser uma entidade. Então, por exemplo, o tipo ID person é um apelido para um tipo inteiro, né? E essa função aí de linha, ela é uma função que, dada uma pessoa, retorna um ID de pessoa, né? Tá aqui definida o tipo dela na classe. Tá? Como a gente viu que isso aqui é um apelido para inteiro, eu pego e faço um alias, né? Vamos dizer assim, né? Eu digo que a função id linha ela é equivalente à minha função PID. E bom, tá tudo certo. Tá, falta só uma implementação da função igual, 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 que é uma função que compara duas entidades, mas ela não vai ser necessária nesse momento, então vou deixar de lado. Beleza? Então, vamos ao que interessa, né? Como implementar um repositório de accounts, né? O que a gente precisa fazer? Bom, olhando esses tipos aqui, a gente pode tentar entender algumas coisinhas, tá? A primeira é, o que são esses getters aqui, né? Que a gente utilizou bastante nos vídeos passados. Esses getters nada mais são do que funções, tá, que dada uma pessoa vão retornar um inteiro. Então olha aqui a assinatura de PID. É uma função que dada uma pessoa retorna um inteiro. Até por isso eu não posso vir aqui no account e tentar dar esse mesmo nome. Ele vai falar que existem múltiplas declarações de PID e não vai saber utilizar. Tá, então isso aqui nada mais é do que funções, em que a gente define o tipo de saída, né, da função. Bom, a gente poderia pensar em coisas parecidas utilizando esse conceito aqui, ó. Então, o 2.t no GHCI, ele vai me trazer o tipo de alguma coisa. Estou querendo o tipo de um operador comum, que é uma função, por exemplo. O tipo do operador de semigrupo. Ele é um operador que recebe dois tipos A e retorna esse mesmo tipo A. Então, reparem que essa assinatura aqui ela pode também fazer referência a funções. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Tá? Vamos fazer a operação mais simples que a gente tem. É um find por ID. Então, para eu buscar alguma coisa por ID, eu preciso do ID dessa coisa. Então, olha aqui a semântica entrando mais uma vez, né? ID de account é equivalente ao inteiro. Mas isso aqui me traz um pouquinho mais de semântica. Então, para eu buscar por ID, é uma função que entra o ID.
E aí eu posso encontrar ou não encontrar, né? Nesse caso eu vou utilizar o maybe mesmo, que está mais simples, né? O maybe account. E beleza. Dado um repositório, eu tenho a operação find by ID nele. Qual outra operação é comum a gente fazer? Operações de update, né? Para fazer um update eu preciso receber uma conta. E o que vai sair é um unit. É como se fosse um void. Unitação objetos. Então, eu vou trabalhar com essas duas aqui porque já vai ser mais do que o suficiente para a gente entender que esse tipo de coisa aqui é como se eu estivesse implementando uma interface em uma linguagem orientada a objeto. Beleza? Você vai me falar, pô Gui, mas o find by ID é uma função que entra ID de uma conta e retorna um maybe account. Pô, da onde que ele vai tirar esse maybe account? E aí que eu te digo, cara, ele pode tirar de qualquer coisa, inclusive de uma lista. Tá? Então o caso mais simples de busca que a gente pode fazer numa coleção é uma busca numa lista simples mesmo, sem problema nenhum. E é isso que a gente vai escrever aqui, ó. Então eu vou escrever a função find by ID em list, que vai ser uma função que vai receber uma lista de contas, vai receber um ID de uma conta e vai retornar um maybe de account. Aí vocês vão entender uma coisinha aqui do porquê que essa lista de contas ela veio com o primeiro argumento. Tá? Então vamos implementar essa função, uma função muito simples. Vou receber várias contas aqui. E vai receber um ID. E a ideia é fazer um filtro aqui, né? Então, olha a nossa função filtro. É uma função que vai receber uma função que entra um tipo A, que é uma conta, e sai um booleano, uma outra coleção, e ela retorna uma coleção de As. Então, eu já vou até utilizar o case aqui. Tá? Qual é a função que a gente vai querer? É uma função que, dado um account, ele pegue. Aqui eu vou utilizar até o ID linha, tá? Então, utilizar o ID linha dessa account tem que ser igual ao ID que entrou. Tá, aqui ele está reclamando de algumas coisas que a gente não especificou. Então, ao invés de usar o ID linha, eu vou utilizar o próprio ID. Para a gente matar isso aqui um pouco mais rápido. E é basicamente o que pode vir é uma coisa, uma lista X, que contém um único elemento. E eu vou retornar um just X. Deixa eu jogar esse cara para baixo aqui. E o que poderia vir é uma lista vazia, né? Ou posso dizer qualquer coisa e eu retorno um nothing. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ah, porque isso aqui não foi aplicado a nada, né? Eu tenho que aplicar ao meu accounts. Pronto. Então, se achar uma lista, retorna. Se achar um item numa lista, retorna just x. Se achar qualquer outra coisa, retorna nothing. Uma função super simples. E eu vou implementar minha função update, né? Só que essa função update eu vou implementar ela como se fosse um mock de orientação a objetos, pra gente ver que, pô, a gente também pode mocar coisas aqui. Então, update with mock. É uma função que vai fazer a mesma coisa, retornar uma conta, receber uma conta e retornar isso aqui. E aí, cara, para qualquer conta que eu receber, eu só vou retornar unit mesmo. Eu não quero fazer nada com isso aqui. E beleza, eu tenho duas implementações aqui. Como eu utilizo isso aqui? Eu vou
instanciar, né? O vice em orientação a objetos, um fake repository, para a gente ver isso funcionando na prática. Um fake repository, ele vai receber o construtor de accounts, né? Que é esse cara aqui. Lembre-se, ele precisa receber uma função que busca por ID e um update. Vou colocar aqui a minha função find by ID e vou colocar a minha função update. Eu quero que dê erro mesmo. Vê o que ele está falando aqui para mim. Olha, eu não posso dar match no tipo repository com inteiro. Ele estava esperando uma função que entrava um ID de conta e saía um maybe account. Mas não foi isso que eu passei para ele. O atual está aqui, uma função repository que entra um ID account e sai um maybe account. Aí ele até diz, a causa provável é que o find by ID é aplicado para poucos argumentos, né? O primeiro argumento denominado accounts. Então, o que faltou aqui é eu dizer em que lista eu vou procurar esses caras aqui. Então, vamos supor que eu passei a lista vazia para esse cara. Find by ID em list, né? Faltou dizer esse cara aqui. E aqui seria o update with mock. Então a gente já tem o nosso fake repository aqui. Tá? E, bom, a gente poderia passar esse fake repository como injeção de dependência, vamos dizer assim, para os nossos casos de uso, para tudo que a gente queira que utilize esse repositório. Tá? Então, a gente viu o caso de uso na aula passada, que era um caso de uso de transferência. Tá? Só que a gente viu ele implementado como um domain service. E aqui eu também já vou dar uma outra palhinha, é que na próxima aula a gente vai pegar aquele domain service e transformar ele em um application service. Por quê? Por padrão, a gente gostaria que domain services não fossem classes com estado, fossem apenas comandos que a gente tem ali no nosso domínio para fazer operações com entidades. Então eu não gostaria de injetar, por exemplo, um publisher dentro de um domain service, eu não gostaria de injetar, por exemplo, um repository dentro de um domain service. Tá? E para isso a gente tem application service, que já está numa camada um pouquinho superior, que a gente pode utilizar já as abstrações e operações do domínio. Então, a gente vai ver que isso aqui vai ser muito interessante para a gente criar os nossos testes com os nossos application services. Tá? Então, só para a gente não ficar pensando, beleza, instanciei o repositório, mas como eu utilizo ele, eu vou simular aqui um caso de uso bem toscão, que é o caso de uso de transferência. Eu vou dizer, olha, eu preciso de um primeiro ID account, um outro ID account e, eu vou retornar, sei lá, um maybe account aqui. Não é um caso de uso que não faz muito sentido, né? E como primeiro argumento eu vou falar que tem que entrar um repositório. E vocês vão entender agora por que isso aqui vai precisar estar aqui. Vamos fazer uma transferência. Então eu tenho aqui o meu repository. Eu tenho aqui o meu from ID, o meu to ID. Beleza. Eu não entrei ainda na classe de tipo monads, né? Mas como eu vou entrar com ela no próximo vídeo, eu acho que vale a pena a gente apresentar aqui para a gente ver como é que ficaria a cara de um application service. Então, vou utilizar aqui o do notation e vou falar, o from, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o repository e vai utilizar a função find by ID e vai passar from ID.
to, ele vai pegar o repositório, vai aplicar a função find by id e vai passar o to id. Então aqui eu já estou com as duas contas, ó. E para finalizar isso aqui eu vou retornar o próprio to, para a gente ver aqui. Aqui ele está dizendo que eu poderia fazer a utilização de um join aqui. E aqui ele está falando que não conseguiu dar match nesse caso específico, né? Porque ele falou que o tipo está um repositório, é aplicado para dois valores. Ah, justo, isso aqui vem antes, tá? Tô rateando aqui, né? E eu vou explicar por que isso aqui vem antes, tá? Bom, lembra que eu disse para vocês que essas funções aqui, elas são funções que recebem account e retornam inteiro. A nossa função find by id, ela nada mais é do que uma função que recebe um repositório, um id de account e vai retornar um maybe account. Então é por isso que a gente tem que passar o repositório aqui para dentro dessa função. Então tá aqui. Essa é uma forma que a gente utilizou o repositório para buscar duas contas que a gente gostaria, baseadas nos IDs, e capturou. Então from é um account, o to é um account. E na próxima aula a gente vai ver que mágica é essa aqui do do notation, né? Por que a gente consegue fazer isso? O que a gente precisa implementar para que isso seja possível, né? Nesse caso, o maybe é uma monad, então a gente está podendo utilizar esse cara. Mas a gente vai criar nossa própria instância de monad para o nosso tipo validation, erro e a. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Visto que, bom, criar repositórios aparentemente não é nenhum bicho de sete cabeças. Talvez implementações mais complexas que envolvam banco de dados podem dar alguma dorzinha de cabeça, né? Visto que a gente precisa sempre parametrizar as dependências da nossa função com os primeiros argumentos dela, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro e, bom, qualquer dúvida podem comentar. Muito obrigado para quem viu até aqui. Falou, galera!